dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Pode sentar. Segunda a palavra papel. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Quando está feliz nessa noite, levanta as tuas mãos. Comece a glorificar o Senhor, comece a exaltar o Senhor, porque Ele faz presente nesse lugar. Mas eu não quero apenas a presença de Deus nesse lugar. Eu quero a manifestação da glória dEle, da presença dEle. Eu tenho orientado a igreja em descoberta, que quando você sair da sua casa para vir congregar na casa do Pai, o seu coração tem que ter alegria. Porque o salmista em sua palavra diz: alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor. E eu tenho orientado também aquela igreja que aonde tiver um ou dois ou três reunidos no nome de Jesus, Ele faz presente. Eu pergunto para aquela igreja: Jesus está presente aqui nesse lugar? E aquela igreja, ela responde o seguinte: olha, papai está presente nesse lugar. Eu digo, então vamos orar para Ele se manifestar em nosso meio. E outra coisa, orienta aquela igreja e diz o seguinte: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Amém. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Ele está presente aqui nesse lugar. Ele está presente. Eu queria que nós orássemos o Senhor nesse sentido. Eu não sei qual foi a expectativa do teu coração ao vir para a casa do Pai nessa noite. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Eu não sei qual é a luta que você está travando dia a dia. Eu não sei qual é a guerra, a tempestade. Eu não sei qual é as batalhas que você está enfrentando dentro da sua casa, dentro do seu lar. Mas vamos orar nessa noite para Deus falar ao nosso coração. Quem esteve aqui domingo de manhã falou, o pastor Rosentino falou que é uma das maneiras de nós ouvir a voz de Deus é se comportar como Maria se comportou, aos pés do Mestre. Mas tem um homem também que falou assim: fala que teu servo ouve. Outra maneira de ouvir a voz de Deus é se colocar como servo.
Eu queria que nós orássemos, Senhor. Mas antes de nós orar, queria só avisar a igreja, o nosso pastor Clóvis, junto com Viviane, está junto com a escola Idalina, no Morro de São Paulo. E o pastor Rosentino está com uma turma ali da sala de catecúmenos, com as pessoas do bairro de Dependência, para o batismo, para o dia 20. Então está ali orientando, dando a aula. Vamos orar ao Senhor nesse sentido. E eu queria que você nessa noite se colocasse como servo nessa noite para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, abre o teu coração para o eterno e deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração nessa noite. Eu vou deixar esse minuto para você orar diante do Senhor e falar: Deus, fala comigo, fala o meu coração nessa noite, em nome de Jesus. A casa, pois está nesse lugar. Louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome nessa noite. A tua palavra diz que teu nome está acima de todo nome, aonde todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há poder no nome de Jesus Cristo. E nesse momento nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, porque somos dependentes da tua graça, somos dependentes da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. E nesse momento eu quero colocar esse culto diante do Senhor, quero colocar esse momento diante da tua presença. Eu não sei quantos minutos eu vou estar assim, pregando, passando a tua palavra, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, mas uma coisa eu te peço: não me deixa só aqui nesse altar. Eu preciso do Senhor, necessito da unção do teu Espírito Santo. E desde já, pregar a tua palavra. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. E desde já o Senhor esteja o repreendendo pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Toda força espiritual do mal nas regiões celestiais. Que nesse momento o Senhor esteja repreendendo tudo aquilo que não vem do Senhor. Que a nossa mente, que o nosso coração esteja cativo ao Senhor, esteja cativo ao Senhor, que toda força espiritual do mal cai por terra nessa noite, porque nós cremos que tua palavra, lá em João 8:32, a tua palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós cremos que a tua palavra liberta, e a tua palavra diz nesse mesmo texto: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nós possamos sair desse culto, não na mesma forma que nós chegamos nesse lugar, mas nós clamamos ao Senhor. Nós queremos sair daqui tocado pela tua glória, tocado pela tua presença, tocado pelo teu Espírito Santo. E aquelas pessoas que estão nos assistindo nessa noite, que o teu Espírito Santo esteja visitando poderosamente a vida de Jéssica que está me assistindo, a vida de Kessa, a vida de Luana, aqueles que se encontram em Salvador. Tome tuas mãos, cada irmão, e eu te peço com autoridade que há no teu nome nessa noite, fala o nosso coração. Nesse momento nós temos que lutar contra a nossa carne, nós temos que lutar contra Satanás, nós temos que lutar contra o mundo, seu sistema pecaminoso. Deus, leva a nossa mente cativa ao Senhor. Não permita que o nosso corpo esteja aqui nesse lugar e a nossa mente lá na rua, nas preocupações do dia a dia. Mas nós queremos abrir o nosso coração e falar que o que o teu servo falou. Fala que teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Samuel capítulo 30. Desde já, Jéssica, Deus te abençoe. Jéssica, Geniquécia, Luana, tem 6 meses que eu não te vejo, filha. Deus te abençoe. Amém? O texto fala o seguinte:
Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziglag, e esta ferido e queimada. Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente o que levaram consigo, e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele lá queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, era levado cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz, choraram, até não ter mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezalita, Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amaleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançará e tudo libertará. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardados ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poder, de cansado que estava, passar ao ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram de beber água. Deram também um pedaço de pasta de figo seco, e 2 cachos de passas, e comeu e recobrou. Então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então perguntou Davi: de quem és tu? De onde vem? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul, dos queretitas, contra o território de Judá e contra ao lado do sul, de Caleb, e pusemos fogo em Ziglag. Enviar-me a esse bando. Respondeu: jura-me por Deus, que não me matarás, e nem me entregará nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou, eis que estava espalhado sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. Feriu os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não os faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e dizia: este é o despojo de Davi. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nosso coração. O capítulo 29, Davi dispõe o seu coração aí com o rei Aquis para a batalha junto com os filisteus, para lutar contra Saul. Mas no meio da caminhada, os príncipes dos filisteus desconfiam de Davi, irou contra o rei Aquis e pediu para Davi voltar para sua casa, voltar para sua cidade, voltar para Ziglag. E o texto deixa bem claro que aquele Davi com seus homens volta para aquela cidade, volta para sua terra, volta para sua
sua casa, a sua família. E de repente o texto deixa bem claro para cada um de nós nessa noite que Davi, ele é surpreendido por quando chega naquela casa, quando chega naquela cidade. Os amalequitas tinham invadido aquela cidade, tinham invadido a sua casa, têm levado cativo sua família, seus filhos, suas filhas. A cidade foi totalmente destruída, queimada, e as suas famílias foram levadas cativo. E esse texto que nós acabamos de ler, esse texto fala de guerra. Esse texto fala de batalha, de luta. Esse texto fala de guerra, fala de batalha, fala de luta. Jesus chama seus discípulos, ele fala o seguinte: olha, vamos passar para o outro lado do margem. E os discípulos seguem Cristo. Mas não passava na cabeça daquele discípulo que no meio do mar da Galileia, eles iam passar por uma grande tempestade, por uma grande luta. Mas interessante aquele texto porque fala assim a expressão, e os discípulos seguiram. Isso significa o quê? Seguir a Cristo não significa que eu e você não vai passar por luta, ou provações, ou dificuldade. Mas que entrou aqui nesse templo, cada um de vocês que saiu da sua casa para vir para a casa do Pai, cada um de vocês tem a sua guerra, tem a sua luta, tem a sua tempestade. Um é no casamento, um é financeiro, um é espiritual, um é enfermidade. Ou seja, nenhum de nós estamos ausentes de não passar pelas lutas e pelas tempestades da vida. Todos nós. Se nós pegamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos encontrar que homens e mulheres de Deus passaram por lutas, passaram por provações, passaram por momentos desagradáveis na sua caminhada. Todos nós passamos por lutas, em áreas diferentes. Mas quando eu me deparei diante desse texto, já tinha muito tempo que esse pão estava no forno. O que fez Davi nesse momento de angústia? É interessante que as lutas que passamos, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, ela tem poder para provocar angústia na nossa alma, ela tem poder para tirar de nós a alegria, ela tem poder para tirar de nós o vigor na alma, a força para lutar, ela tem poder para trazer amargura no nosso coração. A Bíblia diz que Ana, quando estava lá, que ele confundiu ela, que estava embriagada, ela disse: não, Senhor, sou uma mulher atribulada, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando minha alma perante o Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Quantas vezes as lutas ela provocam angústia na nossa alma? Quantas vezes essas provações que muitas vezes enfrentamos e passamos, ela provoca angústia na nossa alma, ela tira de nós o sorriso. Nós passamos na rua e de repente não há mais alegria na nossa alma, não há mais alegria no nosso coração, porque essas tribulações, ela provoca amargura na nossa alma. É interessante que o texto fala que o próprio Davi, diz o texto, fala assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todo estava em amargura. Mas o que fazer diante dessa situação? O que fazer diante dessa situação? É o feijãozinho com arroz. A resposta está aí no verso 6. Quando Davi fala assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Repete comigo, por favor, a última, quando chega assim: porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Bora lá de novo. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém.
É interessante que a amargura estava batendo no coração daquele homem, a angústia estava batendo no coração daqueles homens que estavam com Davi, mas vem um porém. Eu gostei muito dessa expressão. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ou seja, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando dentro da sua casa. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando na sua vida, no seu dia a dia. Mas a palavra nessa noite, para a minha vida, para a tua vida, independente das lutas que você está enfrentando, independente da tempestade que você está enfrentando, a palavra de orientação para mim nessa noite, para você nessa noite, é se reanimar no Senhor, seu Deus. É se reanimar no Senhor, meu irmão. Essa palavra se reanimou. É o mesmo significado de que naquele momento Deus restituiu na vida de Davi o vigor. Naquele momento que Davi dispõe o seu coração a se reanimar em Deus, Deus estava restituindo, trazendo de volta o vigor. Mas a palavra reanimou, restituiu o vigor, mas restituir também, naquele momento Deus estava restituindo na vida de Davi as forças. Naquele momento Deus não apenas estava restituindo o vigor de Davi, mas Deus estava restituindo a força, mas Deus também naquele momento estava vivificando Davi. Mas naquele momento também, Deus estava naquele momento a fortificar a Davi para a batalha. Ou seja, querido, a minha oração nessa noite, eu não sei qual foi o teu objetivo que está aqui nesse lugar nessa noite, mas a minha oração nessa noite, quando você pensar nessa palavra, reanimou, a minha oração nessa noite, é que Deus restitui na tua vida nessa noite o vigor, é que Deus restitui na tua vida nessa noite as suas forças para a batalha, é que Deus possa te vivificar nessa noite, e que Deus pode te fortificar nessa noite, como me fortificou através dessa palavra. Amém, igreja? Que Deus possa nos reanimar nessa noite. Que Deus possa nos reanimar nessa noite para a batalha, para a guerra. Querido, ei, presta atenção nessa noite. Eu vou falar aquilo que eu falei ontem ali naquela Antônia. Igreja, se prepara, Jesus está voltando. Quando você liga a televisão, os sinais estão aí. Quando você abre os olhos espirituais, os sinais da vinda do Filho do Homem está perto, querido. A igreja, ela não pode vacilar. A igreja, ela não pode vacilar na batalha. A igreja, ela não pode de maneira nenhuma vacilar na questão da guerra. Em nome de Jesus, se reanima no Senhor nessa noite. Deixa o Espírito Santo nessa noite trazer um tempo novo para a tua vida. Deixa o Espírito Santo nessa noite te renovar espiritualmente nessa noite. Ei, deixa o Espírito Santo nessa noite trazer um renovo de Deus para a sua vida nessa noite. É interessante que o texto bíblico fala que Jesus não nos enganou. Ele falou que cada um de nós no mundo nós vamos ter aflições. Eu falo para a igreja da descoberta, que o Senhor pregar que Deus está prometendo um carro, uma casa nova, que as contas das suas contas vão ser pagadas, vai ser paga. Ou seja, eu estou mentindo. Jesus disse que no mundo eu e você vão passar por aflições, mas também Ele disse: tem um bom ânimo. Amém? Amém? Tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, em primeiro lugar, em meio àquela luta, em meio àquela dificuldade, aquele momento difícil que Davi estava passando na sua vida, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu vou falar de novo essa palavra, se reanimou. Deus, naquele momento, quando Davi se reanimou no Senhor, Deus estava restituindo, trazendo de volta o vigor, estava restituindo a força, estava vivificando Davi, estava fortificando Davi para a batalha. Em segundo lugar, é interessante esse texto, verso 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Maleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor
dizendo: perseguirei eu o bando, alcançar-lhe-ei. Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançará e tudo libertará. O primeiro passo para nós vencer nossas guerras, seja ela qual for, é se reanimar no Senhor seu Deus. Não tem outra saída. Perguntei a uma irmã essa semana, compartilhando, eu quero te fazer uma pergunta: tem outro caminho para nossas vidas? Ela disse: não. Então vamos permanecer no caminho. Que quando a igreja soube, houve oração incessante em favor da igreja, da parte da igreja em favor da vida de Pedro. Pedro estava preso para ser morto no outro dia, mas havia oração incessante da parte da igreja em favor de Pedro. E a Bíblia diz que aquele homem estava dormindo ali naquela cadeia. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou ali naquela cadeia, diz que a glória dele, houve um brilho naquela cadeia, houve uma luz e tocou na vida de Pedro: levanta, bora. E a Bíblia diz que de acordo que Pedro ia andando, as cadeias abrindo automaticamente, os cadeados, e de repente o Pedro se encontra do lado de fora. E a Bíblia diz que naquele momento, Pedro vai à casa daqueles irmãos onde estava orando. E a Bíblia diz que quando Pedro chega na casa daqueles irmãos orando, ele bate na porta. A criada vem, olha pela brecha, mas a criada sai com tanta alegria na alma. Em vez de abrir a porta, a criada vai falar para os discípulos: olha, Pedro está aí fora. E ali começaram a zombar: colé, é o teu anjo, você teve a visão. Mas tem uma expressão naquele texto que enche minha alma. É quando a expressão do texto fala assim: e Pedro continuou batendo. Talvez você entrou aqui nesse lugar, nessa noite, algumas portas fechadas para a tua vida, talvez algumas cadeias, algumas fortalezas no reino espiritual, mas eu quero te dizer nessa noite: se você quer ver essas portas se abrindo, não pode abrir mão da oração. Se a porta não abriu para você hoje, continua batendo hoje. Se a porta de Edá não abriu para você amanhã, continua batendo, meu querido. Ei, se você quer ter vitória dentro da tua casa, dentro da tua família, você não pode abrir mão de oração. Precisamos orar. Jeremias perguntou ao pastor Clóvis, alguns anos atrás, quando ele vinha para essa igreja, perguntou se a igreja orava. E o pastor disse o seguinte: a igreja ora. Tem um clamor na segunda-feira e terça-feira. Ele disse: não é essa pergunta que eu estou fazendo ao Senhor. Eu quero perguntar ao Senhor se os crentes da sua igreja têm vida de oração. Ah, meu irmão, como nós precisamos orar. Sabe por que nós precisamos orar? Porque a oração nos leva a ter vida de intimidade com Deus. A oração atrai a glória de Deus. E a oração nos leva a ter autoridade para repreender os inimigos que lutam contra nós. Mas a oração, é interessante essa expressão quando ele fala assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando. É que nele estava dizendo, é quando fala assim no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, diante dessa luta que eu estou enfrentando, eu vou atrás do bando. Eu quero uma resposta do Senhor. Eu não quero uma decisão precipitada. Quantas vezes nós tomamos decisão precipitada quando nós passamos por lutas? Ah, como o Peu já quebrou a cara. De tomar decisão precipitada segundo a minha força. Não, eu vou dar do meu jeito. Ah, eu vou fazer do jeito que eu quero. Quantas vezes nós se precipitamos quando nós passamos por luta? Quando nós passamos por dificuldade, quando nós passamos por um momento difícil. Mas esse texto nos orienta nessa noite. Independente das lutas que nós enfrentamos, nós temos que ir para o altar. Nós temos que ir para a presença do Senhor. E é interessante, essa semana nós falamos sobre oração na revista. Interessante que falava assim: perseverança na oração.
Diante dessas má notícias, do tamanho do desafio à sua frente, falando sobre Neemias. Neemias dobra o seu joelho. Ele chora, lamenta, mas também jejua e ora. Neemias dobra o seu joelho antes de arregaçar as suas mangas. Ele passou aproximadamente 4 meses em oração antes de qualquer movimento. Começou suas orações no mês de Quisleu, correspondente o nosso mês de novembro a dezembro. A sua ação inicial do mês de Nisan, equivalente março e abril. Neemias pede nessa oração que Deus faça algo hoje. Ele pede a Deus que intervenha urgentemente. Neemias está aprendendo a arte da perseverança na oração e paciência frente às dificuldades. Embora suas orações sempre destaquem a palavra hoje, Neemias continua a clamar apesar de não ter as respostas que almeja no seu próprio tempo. Ou seja, hoje ele confia na direção que Deus vai dar e sabe que Deus nunca está adiantado ou atrasado. Ele entende que o tempo de Deus é perfeito. Foram meses orando ininterruptamente para que Deus apontasse o caminho a ser seguido. Amém? E quando ele fala assim, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Em último lugar, precisamos depender de Deus. Quando ele fala assim, perseguirei eu o bando? Naquela palavra ele estava dizendo: eu dependo do Senhor. Sou dependente do Senhor. Eu só vou vencer essa guerra se o Senhor responder. Como nós precisamos depender de Deus no momento das lutas. E o mais interessante desse texto é que Deus responde a este homem. Deus responde. Quantas vezes no momento da tempestade, no momento da luta, nós não ouvimos a voz de Deus, a orientação de Deus, o seguir de Deus? Naquele momento de oração de Neemias, ele estava esperando que Deus apontasse o caminho. E naquele momento, Davi, naquela oração, Deus fala para ele: perseguirei o bando, meu pai? E o pai responde: respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançará. Muitas vezes, irmãos, começar de mim, quantas vezes já quebrei a cara por decisão própria, no momento da luta, no momento da dificuldade, de ir para o altar, para a presença de Deus. Não, vou resolver com braço forte. E esse homem aqui dependeu exclusivamente de Deus para ter êxito na sua guerra, na sua batalha. Mas o que nós podemos perceber tendo nesse texto, lá no versículo 23, porém Davi disse: não farei assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que contra nos vinha. Naquele momento de guerra que ele venceu a guerra, que ele venceu a batalha, que ele venceu a luta, ele deixou bem claro para aquele soldado: olha, foi o Senhor que nos deu a guerra. Porque houve uma parte aqui de orgulho no coração, porque 200 tinham desistido da caminhada, por cansado que estava. Mas de repente aqueles 400 que foi, quando conseguiram a batalha, quando conseguiram vencer aquele momento de guerra, aqueles 400 homens não queriam de maneira nenhuma que dividisse aquele que eles tinham conseguido contra os amalequitas. E Davi disse: não, nós vamos dividir por igual, porque foi o Senhor que nos deu a vitória.
Foi o Senhor que nos deu a vitória. Por que é que o crente precisa orar? Porque é através da oração que Deus responde. É através da oração. Precisamos perseverar na oração como Neemias perseverou. Precisamos, quando nós se ajoelhamos diante das lutas que nós enfrentamos e passamos e vamos colocar diante do Senhor, nós estamos dizendo, nós estamos dependendo do Senhor para o Senhor agir nessa situação. O leproso, quando prostra diante de Jesus, ele reconhece que é o enfermo e ele fala o seguinte: olha, se tu quiseres, tu pode me purificar. Ele estava dizendo: olha, aqui a minha situação é essa, eu estou doente. Olha, se tu quiser, se o Senhor quiser, tu pode me purificar. Eu dependo exclusivamente do toque do Senhor na minha vida. Nós dependemos do Senhor. Um dia Jesus falou na sua palavra que Ele é a videira verdadeira. E cada um de nós somos os ramos. E Ele falou assim: sem mim, nada podeis fazer. Quero terminar esse momento lendo o verso 17. Feriu Davi desde o crepúsculo ao vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 monstros que, montados no camelo, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem despojo. Nada que havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as suas ovelhas e o gado, e o levantaram diante de Davi. E dizia: este é os despojos do Senhor. Deus vai na frente de Davi, naquela batalha. E Deus começa a restituir, trazer de volta para Davi tudo aquilo que ele tinha perdido. Eu queria que nós, um dia, um homem se prostra diante de Jesus chamado Jairo e fala para Jesus: vamos lá na minha casa, vem. Minha filhinha está à morte, vem, põe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus foi com ele. Na caminhada chega a má notícia, porque ainda incomoda o mestre: tua filha já morreu. E a Bíblia diz que Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu não preciso ver, eu preciso crer. E a Bíblia diz que quando Jesus chega naquela casa, há uma expressão que fala: e viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam. E Jesus disse o seguinte: olha, por que choras? A menina só dorme. E ele dá uma ordem diante daquela morte: Talita comigo, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Naquele momento Jesus estava restituindo naquela casa a alegria. Naquele momento Jesus estava restituindo naquela casa a vida. Eu fico a imaginar quando esses homens abraçaram seus filhos. Eu fico a imaginar como foi o encontro de Marco Paraná com sua família. Eu fico a imaginar como foi o encontro de Marquinho com a sua família. Eu creio que foi uma alegria de dentro para fora, porque estava no cativeiro e Deus restituiu. Deus quer restituir na tua vida nessa noite a alegria da salvação. Deus quer restituir na tua vida nessa noite a tua saúde.
Deus quer restituir na tua casa a paz, a alegria, a plenitude do Espírito Santo. Ai, irmão, eu tenho uma preocupação dentro de mim, dentro da minha alma, que todas as vezes quando eu saio da minha casa e falo, Senhor, Deus fala comigo. Sabe por quê, irmãos? Não tem uma coisa mais triste no mundo de entrar nesse templo e voltar para casa do mesmo jeito, do mesmo jeito. Um dia eu esfriei na fé, sentava nesse banco por sentar, a palavra vinha, entrava no vidro, saía no outro, voltava para casa seco. Esfriei na fé. Não, a única oração que eu fazia diante de Deus é: Deus, tem misericórdia de mim. Não tinha força para orar, não tinha força para ler a palavra. E aquela noite de angústia, de tristeza, as trevas me pressionando, recebendo uma opressão maligna. Eu disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu mandei um recado para os pastores naquela época, para os presbíteros, diáconos: vem me visitar. Eu estou esfriando. Por incrível que pareça, não pareceu nenhum. E aquela noite eu começava a clamar. Quando eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim, a presença dele tomou de conta daquele lugar onde eu estava orando. E começou a vir um fogo de dentro para fora, e começou a aquecer minha alma de novo, aquecer o meu coração de novo. E aquele dia ele trouxe um renovo na minha vida, ele trouxe uma restauração na minha vida. E aquele dia o Espírito Santo ministrava o meu coração, dizendo o seguinte: filho, o que você mais precisa nessa noite não é da presença dos homens, porque certamente se os homens viessem aqui, a sua vida continuava a mesma. O que você mais precisa é da minha presença na tua vida. E aquela noite foi uma noite de renovo. Aquela noite foi uma noite de renovo. E eu fico a imaginar, querido, quando esses homens viram sua família, tiraram sua família do cativeiro, eles voltaram para sua casa, cheio de alegria na alma. Eu queria que nós orássemos, Senhor, nesse sentido. Mas antes de orar, nós vamos cantar um cântico. Restitui. Restitui. Traz de volta, Deus, o vigor. Traz de volta as minhas forças. Me vivifica, me renova, Senhor. Me restaura. Vamos fazer desse cântico a nossa oração. Tem liberdade na presença do Pai nessa noite. Faz desse cântico a tua oração nessa noite. Peço ao Senhor para restituir a alegria da salvação na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em meu dom. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Se coloca de pé nesse momento para nós fazer uma oração.
Coloca a tua vida diante de Deus nessa noite. Para Deus romper alguns gritos.